Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa semana nós vamos continuar mostrando como consumir uma Web API ASP.NET Core usando o React. E nesta semana eu vou fazer a integração do componente alunos da aplicação React, que vai exibir a relação de alunos obtida a partir da API ASP.NET Core usando o Axios. Então, na aula anterior, nós fizemos a integração do componente de login com a API, onde na autenticação do usuário, nós obtemos o token JWT e armazenamos no local storage do navegador. Então, quando o usuário faz o login, nós enviamos um request post usando o Axios. A API vai verificar as credenciais, se forem válidas, vai gerar o token e a data de expiração. Aí nós vamos armazenar esses dados e o e-mail do usuário no local storage. Lembrando que o local storage é um objeto JavaScript usado para armazenar dados no navegador. E a seguir, usando o método push do hook useHistory, nós renderizamos o componente alunos na rota /aluno e exibimos a página com a relação de alunos. Assim nós vamos ter a exibição da página com a relação dos alunos que foram obtidos da API, e nesta página nós também vamos ter que implementar algumas funcionalidades. Então, na renderização do componente alunos, nós vamos ter essa exibição. E nesta página nós temos o seguinte, olha, nós temos a exibição do e-mail do usuário logado, nós temos o botão novo aluno, que quando acionado vai permitir incluir um novo aluno usando o componente novo aluno, que nós vamos tratar numa outra aula. Nós temos o botão de logout, que faz o logout do usuário e retorna para a página de login. Aqui nós vamos criar uma função para fazer o logout. Nós temos aqui o botão filtrar aluno por nome, que permite realizar um filtro na relação dos alunos exibidos pelo nome que eu vou informar aqui. Aqui nós vamos enviar um request GET para a API usando o Axios e vamos passar via query string o nome parcial do usuário informado aqui na caixa de texto da página. Então nós teremos que enviar nesse request, no cabeçalho authorization do request, o token JWT. Nós temos aqui o botão de editar, que permite editar os dados do aluno pelo seu ID, e aqui nós vamos criar uma função para editar os dados. E nós temos o botão deletar, que permite deletar o aluno selecionado pelo seu ID. Aqui também nós vamos criar uma função para fazer a exclusão. E a exibição da relação dos alunos, nós vamos obter os dados da API e exibir aqui. Então, para isso, nós vamos enviar uma requisição tipo API, e aqui nós teremos que enviar junto o token JWT no cabeçário do request na seção Authorization. Então, para implementar esses recursos, nós vamos usar os seguintes recursos do React: o useState, useEffect, o Axios, os useHistory, o local storage. Vamos usar o token, a seção Authorization e o cabeçalho header. Então eu vou abrir aqui o nosso projeto React no Visual Studio Code, e aqui eu estou com a API ASP.NET Core em atendimento. Então, apenas para reforçar, vamos executar a nossa aplicação React npm start e vamos examinar aqui os dados que foram obtidos. Eu vou usar o navegador Google Chrome. Então temos aqui o formulário de login, eu vou dar um F12, nós vamos ver aqui, ó, eu estou na seção Application, ó, no Storage, Local Storage. Então está aqui o e-mail, a senha que foi armazenada aqui, vou fazer o login. Quando eu fizer o login, eu vou autenticar o usuário, vou obter o token e vou armazenar aqui. Nós vamos ver aqui, ó, que o token ele trabalha armazenando os dados no formato chave e valor. Então eu vou fazer o login, ó, ele me renderizou o componente alunos, que nós vamos tratar nessa aula, e olha aqui no Local Storage, aqui, ó, em Localhost 3000, ó, que é onde a minha página está sendo renderizada. Olha aqui o e-mail, ó, o token que foi armazenado e a data de expiração. Então esses dados foram obtidos a partir da autenticação, renderizei o componente alunos e eu tenho aqui no Local Storage esses dados armazenados. Lembrando que os dados aqui no Local Storage eles não expiram. Então foi isso que nós fizemos na aula anterior. Então agora eu vou retornar aqui para o nosso Visual Studio Code e aqui
no componente alunos, eu vou abrir aqui o arquivo index.js e aqui eu vou trabalhar onde nós vamos implementar agora a exibição dos dados dos alunos obtidos da API. Então aqui eu vou precisar usar do React o useState, o useEffect. Aqui eu vou precisar do useHistory. Eu vou precisar também acessar a API, ó, da mesma forma que eu fiz aqui. Então eu vou copiar esse import da API do componente de login e vou vir aqui no componente alunos e vou dar um import para o serviço da API, que faltou uma vírgula aqui, ó. E aqui tem um useState a mais. Pronto, é esse que eu preciso. Então agora eu preciso definir o estado, né, para obter o nome do usuário que eu vou usar para fazer o filtro e também definir o estado para obter a lista de alunos a partir da API. Então aqui, ó, eu vou usar o useState. Então eu vou definir uma const para o nome, setNome igual useState. Aqui eu vou definir um valor vazio. Mesma coisa eu vou fazer para alunos, setAlunos. useState, aqui alunos vai ser uma lista, então vai ser um array, então vou definir inicialmente com um valor de um array vazio. Então com isso eu estou tratando dois estados, a minha lista de alunos e o nome que eu vou usar para filtrar os dados do aluno. Então agora eu vou obter o e-mail, eu preciso do e-mail para exibir e do token, porque agora todo request que eu fizer para a API eu tenho que mandar junto na seção authorization do header do request o token. Então eu vou obter o e-mail a partir do local storage. Para isso eu uso getItem e obtenho o valor armazenado com e-mail. E a mesma coisa para o token, né? Local storage getItem token. Eu armazenei no local storage o e-mail e o token com esses nomes, ok? Então agora como eu já tenho o token, eu vou definir uma variável que eu vou chamar authorization e nessa variável eu vou definir o armazenamento do token JWT no header, na seção authorization. E aqui para mim poder armazenar, eu vou ter que utilizar aspas simples invertidas. Então aqui eu uso a palavra bearer e armazeno o token aqui, que foi obtido aqui do local storage. Agora eu vou utilizar o hooks useEffect para tratar os dados que eu vou obter da API. O hook useEffect ele é usado para lidar com os efeitos colaterais nos componentes. E nós vamos usar esse hook no projeto para tratar os efeitos colaterais que são gerados pelos requests get, post, put e delete. Aqui no caso, como eu vou obter dados, eu vou definir o useEffect e vou usar aqui uma Arrow function e aqui eu vou definir o request get para obter os dados. Então eu vou usar o serviço da minha API, vou dar um get e aqui agora, ó, eu vou definir o endpoint. O endpoint para me obter os dados dos alunos é API/alunos. Se eu abrir aqui a minha API ASP.NET Core que está em atendimento aqui, ó, eu vou ver que, ó, o get para mim obter os alunos é API/alunos. Aqui eu não preciso colocar uma barra aqui. Então esse é o endpoint para obter todos os alunos. Só que junto com isso eu tenho que passar o token JWT na seção authorization do header do request. Isso está definido aqui na minha variável authorization. Então eu vou passar esse request e vou trocar o response. O response vai ser o retorno da API. Eu vou pegar o retorno da API e eu vou usar o meu setAlunos e atualizar com os dados da API o meu estado alunos, usando os setAlunos. Então aqui eu preciso ajustar aqui e aqui eu tenho pronto aqui o meu request get que vai retornar os alunos e eu vou atualizar aqui o meu estado alunos usando os setAlunos. Então com isso eu vou ter aqui os dados dos alunos. Eu já posso atualizar aqui no meu formulário, na minha página, né, os dados que eu quero exibir, porque eu estava usando dados fixos. Então eu vou remover todos esses dados aqui, ó, com exceção dos buttons, né? Tudo isso aqui eu vou remover. Então na relação de alunos, eu vou definir aqui meu alunos, vou mapeá-la aqui para aluno e aqui vou definir a exibição dos meus dados. Então aqui dentro eu vou copiar e colar
vai ser o nome, o e-mail e a idade que eu estou recebendo da API. E aqui eu vou deixar isso dentro dos buttons também. Então eu estou exibindo os dados, aí depois tem os buttons para editar e para deletar. Então agora eu já vou poder exibir os dados dos alunos aqui no meu componente, obtidos da API. Eu só vou ajustar aqui o código para exibir também aqui, ao invés do nome fixo Macorati, eu vou exibir o e-mail, né? Que eu estou obtendo aqui, ó. Então eu vou executar a minha aplicação, vou dar um npm start e nós vamos ver agora os dados sendo obtidos da API. Ó, eu tenho aqui o login, vou fazer o login com o usuário macorati@yahoo e a senha que eu já havia cadastrado. E agora olha aqui, ó, Maria da Penha e Manuel Bueno, são os dois dados que eu tenho da API. E aqui o e-mail também, ele está exibindo macorati@yahoo.com, que é o e-mail do usuário que logou. Então já está funcionando aqui os dados da API, está faltando implementar o logout, o filtrar, o editar, o deletar e o novo aluno. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou implementar aqui o logout e nas próximas aulas eu implemento o filtrar, que é um pouco mais complexo, e depois o editar, o excluir e o novo aluno. Então o logout ele é bem simples, né? Eu vou ter que definir aqui no botão, quando o usuário clicar no botão de logout, eu vou usar aqui o evento onClick e vou chamar a função logout. Eu não defini essa função ainda, então aqui no botão de logout, quando ele clicar, eu vou chamar a função logout. Eu vou definir essa função agora aqui, ó. Então na função logout, o que significa um logout aqui? Um logout, eu vou remover o token do local storage, porque sem o token o usuário ele tem que fazer um novo login. Então eu estou criando uma função assíncrona logout, vou dar um try, vou dar um catch. Aqui no catch eu vou dar um alerta caso houver algum erro, né? Um código padrão de alerta. E aqui no try eu vou limpar o local storage, dar um clear aqui. Depois eu vou também atribuir, usando um setItem, para o token que está armazenado, um valor vazio. Então assim eu estou zerando o token. Eu não corro o perigo de ficar algum valor do token no local storage. E eu também vou fazer o seguinte, eu vou no authorization, na variável authorization, no headers, eu vou limpar também o header. Então limpei o local storage, limpei a variável token e estou limpando o header. E aí eu retorno, dou um history push para o login, que é definido no roteamento como uma barra. Então aqui, push, aqui ele está reclamando porque eu não defini aqui ainda uma variável do tipo history. Então eu vou fazer isso aqui, ó. History use history. Eu estou usando o hook aqui use history. Aqui faltou o const. Então agora eu defini a função logout que vai limpar o local storage, a variável e o token, o header e vai retornar para login. Então se eu acessar aqui o componente alunos, vou retornar, olha, eu vou fazer o login, vou acessar, ele está acessando os dados que estão vindo da API, eu vou fazer o logout, ó. Quando eu fizer o logout, ele vai voltar para o formulário de login. Ele renderiza novamente o componente login. Então eu vou fazer isso aqui novamente no Chromium. Vou acessar, vou fazer o login, eu vou dar um F12. Olha aqui, ó, no application, local storage, está aqui, ó, a minha chave, a data de expiração, o e-mail e o token. Então eu vou dar um logout, ó. Então ele vai limpar tudo isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Estou acessando o application, ó, local storage, localhost 3000, ó, a chave e o token estão vazios. Eu não tenho mais nada armazenado no local storage. Tenho que fazer o login novamente, ó, e aí ele restaura os valores aqui com o token, o e-mail e a data de expiração. Então nessa semana era isso. Nas próximas semanas nós vamos implementar aqui o filtrar aluno, o incluir um novo aluno, o editar os dados do aluno e excluir os dados do aluno. Até a semana que vem.